Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo em qualquer horário, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, fora do planeta, onde você estiver, seja bem-vindo ao BGA Inside. Aqui, como já conversamos anteriormente, será uma série de vídeos falando sobre um pouco de empreendedorismo, tributário, contabilidade. No último vídeo, nós foi conversando com nossos sócios Alexandre Fonseca e Marcelo Cunha, falando sobre gestão empresarial. E hoje vamos começar uma coisa diferente. Primeiro, eu quero apresentar o meu sócio, Luiz Felipe. Vou deixar ele se apresentar. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Luiz Felipe, sou consultor tributário, tá? Aqui da BGA Group. E hoje vamos falar sobre um assunto que afeta diretamente, ou vai afetar diretamente o bolso do brasileiro, que é a reforma tributária. Com isso, o Tadeu vai começar a falar um pouquinho sobre, e a gente vai seguindo aos poucos. Hoje vou ficar um bate-bola, uma conversa sobre um assunto que acho que talvez seja interesse de todo mundo, que é sobre o sistema tributário brasileiro, de onde ele veio, de onde nasceu, o que eles comem, de onde ele vem, como ele se reproduz, de onde esse produto, esse tributo surgiu no país, né? Luiz, quer começar? Segue o baile aí e aí vamos esse bate-papo. Isso. Atualmente, o nosso sistema brasileiro tributário, ele demora em torno de 1.500 horas para a gente processar a informação da empresa. Caraca, O que seria isso? A gente apurar o imposto, enviar declarações acessórias, gerar DARF, até gerar o imposto para a empresa pagar. A ideia da reforma tributária é diminuir essas horas, que seria de 1.500 para 200 horas, o que já acontece em outros países. Sim. Vai começar a sair 6 horas agora, né? Isso, agora eu vou começar eu ia falar pra jogar futebol, mas não pode jogar futebol não, porque tu já sempre chega ferrado. Você e o Rafael, que é proibido jogar futebol. Isso. Vai, sei lá, vai fazer alongamento. Yoga não, que você pode se machucar. Mas é engraçado, né? Porque é um sistema antigo, é um sistema com mais de 130 anos. Em tese, parecer deveria ser um pouco mais eficaz, né? Isso. Mas 1.500 horas não faz muito sentido, realmente. Isso. É impressionante porque, assim, vamos fazer uma viagem no tempo, né? Desde 1891 até 2023, com a PEC 123, que foi aprovada, vamos falar, recente, há 2 anos, isso foi uma PEC, acho que isso é importante. Entender o porquê o Brasil precisa da reforma e como isso vai impactar na vida das empresas, na vida do trabalhador, na vida do consumidor, da gente, né? Como consumidor, nós como prestador de serviço. Bom, Luiz, antes de falarmos assim da reforma atual, né, precisamos entender assim, como chegamos aqui. E assim, o sistema tributário brasileiro, ele tem umas histórias de mais de um século e cada mudança deixou suas marcas, né? A República, vamos dizer assim, ela herdou um sistema tributário do Império, com um sistema baseado mais ou menos no comércio exterior, principalmente porque a gente era uma colônia, né? Isso. Então, assim, até antes do dia do FICO, que é aquela palhaçada, enfim, vamos deixar pra história mais tarde, a gente tinha um imposto basicamente de importação que representava 2/3 de toda a receita aqui no governo federal, sabe? Sim. É impressionante. Então a ideia toda que veio é de fora, né? Sim, é uma ideia, exatamente, né? Isso. Com a Constituição Isso. Na verdade, o sistema nacional, todo o sistema tem um espelho, é muito difícil inovar. Se inova em alguns detalhes por conta da cultura do local, mas isso é muito de fora. Então, assim, a Constituição de 1891, ela fez a primeira grande divisão de competências, né? Sim. A União ficou com a importação e os selos e correios, e os estados com a exportação, propriedade e profissionais. E os municípios, assim, que é uma criação nossa, ficaram lá dependentes do estado e da União, que não deixa de ser um pouco atualmente, mas é uma outra conversa. Certo? Tá. As primeiras mudanças, o Luiz pode me interromper, porque eu vou te deixar, eu vou embora, né? Mas é um assunto que eu gosto. As primeiras mudanças vieram, assim, importantes, vieram na década de 20 e 30, né? Quando surgiu os impostos sobre o consumo interno, fumos e vendas, e também o imposto de renda, que foi criado em 1924. Isso quer dizer que o imposto de renda, então, tem mais de 100 anos. Sim. Tu sabe que essa porra é 100 anos, mas assim, parece que tem muito mais de tão desatualizado que tá. Isso aí. Sim, a Constituição de 34 foi um marco importante. E assim, mas olha que interessante, voltando ao imposto de renda que você falou que tem 100 anos, né? Tem um século de existência, o imposto de renda ele representa hoje uma parcela pequena da nossa arrecadação, por incrível que pareça. A gente
é porque é o que mais impacta. É isso, porque tributa na pessoa física. Exato. Você todo abril, maio, agora tá até maio, mas todo mundo fala assim, cara, isso tudo de imposto de renda. Mas se você pegar nível de estatístico de números, não é o que mais arrecada. Sim, então a reforma veio com... É o fator a mais, né? Sim. E é o que você ainda consegue deduzir, você consegue fazer umas manejos um pouco mais, mas essa é a finalidade. Então, assim, é um dos problemas da reforma atual para resolver. Isso é uma coisa que vai acontecer. E continuando, como você falou, a Constituição de 1934, posteriormente, né, veio com 2 marcos importantes, que fortaleceu os estados criando imposto de vendas, que depois virou o nosso ICMS. Né? Mas ele estabeleceu 30% de arrecadação federal fosse para os estados e 20% dos municípios. Aí, nesse momento, os municípios aparecem absorvendo um pouco, né, do dinheiro, porque eles tinham uma dependência muito grande. Isso tem um reflexo, o tributo tem isso, né? O reflexo político, né? Na política, na questões de jogo. Então com 20% dos municípios, a gente já começou a ter uma receita um pouco melhor, mais estabilizada. Então aí já começa a dividir o dinheiro entre União, Estado... Sim. Perfeito. Começa a repartição, né, tributária. Isso, começa a repartir, perfeito. É fundamental entender os debates hoje, né, que a gente chama isso de federalismo fiscal. Né, e como dividir as competências e as receitas tributárias. Sempre foi um desafio no Brasil e um dos pontos polêmicos da reforma até hoje. Você pode ver que as grandes discussões com quem vai ficar o quê, quem tem competência para, né, então isso é uma polêmica que é muito grande. Tá. Agora vamos falar um pouco sobre a grande reforma nos anos de 1960. 60? 60 foi bom, foi aconteceu naquela época, né? 60 foi um marco muito importante, foi uma crise fiscal muito grande, né, aqui no país. O déficit público chegou a 4%. E, assim, do PIB, e entre 1966 e 63 a inflação estava grande, né? Eu gosto muito desse assunto de economia, então isso impacta, a inflação impacta um pouco hoje. Mas a deflação também não é bom, né? Eu estava lendo um livro sobre também não ter inflação zero ou ter deflação também não é interessante. Mas, assim, a inflação naquela época estava completamente descontrolada. Havia uma pressão enorme para a reforma de base, né? Isso. Chama de reforma de base. Né? Parece estar familiar. É isso, parece familiar, né? No Brasil, principalmente, as coisas não mudam. Cara, eu fico rindo porque eu fico pensando, assim... Eu não sei vocês pararam para pensar, que as coisas se repetem. Né? A gente muda os anos, né? Muda as pessoas, mas as histórias são quase sempre as mesmas. Quase sempre as mesmas. Né? Infelizmente é verdade, né? Isso, E aí você olha que interessante, foi criado em 1963 a 1967, foi criada uma comissão de reforma. Funcionou essa comissão, fez mudanças profundas no nosso sistema. Eles reestruturaram a administração fazendária, né? E revisaram o imposto de renda, todos os outros tributos, né? Foi aí que criaram o IPI, se eu não me engano, né? Sim. Foi quem criou o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, nasceu desta reforma. Até porque, se você parar para pensar, a reforma, o tributo andou com a evolução do processo econômico do Brasil, desde a era Vargas, passou por Kubitschek de 50, e aí culminou de 65, a era que teve o nosso, enfim... Igual falar o golpe de Estado, militar e tal. Vou falar como aprendi, vou manter assim. Então, 63 foi a época ouro, né? 60. Então, assim, foi a época que teve a industrialização mais pesada, teve, enfim... então, foi necessário criar um tributo em cima dessa riqueza, que era o IPI. E a mudança mais importante foi a adoção também sobre o valor adicionado e o fim da tentativa do fim da cumulatividade, né? Me explica um pouco por que a cumulatividade é ruim. Vamos falar sobre sério isso. Mesmo? Eu acho que eu vou deixar isso pra você. Mas você me corrija se eu estiver errado, tá? Tá, claro. Cumulatividade é quando o imposto... Ou vamos falar tributo como gênero, mas vamos botar tributo incide sobre tributo, né? Imagine uma cadeia produtiva onde o fabricante de um tecido qualquer paga um tributo e a confecção paga outro tributo sobre aquele tecido que já tinha recolhido aquele tributo, né? Isso. E aí logo a loja que vai vender aquele tecido também paga um tributo sobre a roupa. E aí é uma cadeia, né? Mais ou menos isso. Imposto sobre imposto. Famoso imposto sobre cascata. Isso perfeitamente, né? E é isso encarece. A tendência é acabar isso com a reforma, correto? Não sei, eu tô rindo porque eu não sei. A gente vai tentar. Essa é a intenção da reforma. Ideia. Pelo menos o papel tá bonito nesse sentido, né? Isso, encarece muito, né? Por isso que na reforma de 60, que foi muito importante, criou o sistema de créditos tributários. Isso. Crédito, recuperar crédito. Que entrou um não cumulativo. Exato.
né? Então você pode descontar do anterior. Que você sabe dizer se funcionou? Diz pra mim, funcionou? O não cumulativo depende para quando a empresa gasta muito, né? Tem muito insumo sobre a mercadoria. Isso quando não tem. Quando não tem, também não é vantagem. Acaba pagando mais imposto. Exato. E aí fica a discussão de compra ou não de crédito, enfim, essa possibilidade com a discussão. Sim, mas vamos dizer que funcionou a reforma como um todo? Funcionou. Sim, porque... Algumas empresas tiveram vantagem com a não cumulatividade, principalmente. Sim. Lá na década de 60, o objetivo maior era recuperar a arrecadação, que estava muito baixa. Então, assim, naquela época, o PIB aumentou para 12% de arrecadação. Isso passou a ter uma finalidade explícita de financiar o crescimento econômico através de incentivos fiscais. Sim. Né? Mas sempre tem um mais. Né? Até na década de 70, para recompor a receita, foram criados novos tributos, né? Que aí que foi o PIS, o PIN, o Proterra, e voltaram a ter os problemas da reforma que já tinha sido resolvido. É verdade. Então, assim... E aí, por fim, vamos chegar assim... não um fim, mas um fim de uma era, vamos botar assim, da década de 80, que foi sucessivas alterações. Eu faço até uma cara feia, assim, porque foram umas alterações meio nada a ver, sabe? E aí teve uma carga tributária, assim, para manter uma carga tributária cerca de 25% do PIB, mas deteriorou a equidade, início de desconcentração, federação, e também era aquela questão da mudança política, abertura política, enfim, o Brasil estava década de 80. Isso. É isso, né? Eu nasci no final da década de 80, não vivenciei isso, mas sei, né? Enfim. E aí... Vambora. E criou muitos incentivos fiscais, né? Nessa época. Sim. Eles usavam muitos incentivos fiscais para poder beneficiar ou criar incentivos para a produção, mas ele foi uma coisa muito desorganizada. Sim. E aí hoje a gente teve tanto incentivo fiscal que começou a não ter de receita. Isso aí, principalmente. Tem empresas atualmente que não pagam tributos. Não pagam. Por exemplo, um frigorífico. Ele basicamente não precisa pagar tributo quando o crédito presumido que ele tem, né? Sim. E a saída dele é isenta. Então ele só toma crédito. Ele não paga quase tributos. Engraçado. Um frigorífico. Engraçado do que você foi muito pontual, muito específico. Um ramo específico. Mas tem diversos ramos da mesma complexidade que acabam não pagando imposto. Boa. Isso é um outro assunto para um bom BJ Inside, falar sobre situações específicas. Vamos falar sobre frigorífico, falar sobre agricultores, enfim, acho que vamos ter pano para manga aí para numa lenda reforma. Tá. Bom, chegamos a 88. Sim. E aí teve aspectos muito positivos. Né, a reforma da nossa Constituição Cidadã tem a minha idade. Então, assim, ele consagrou direitos sociais, criou um orçamento para a Seguridade Social que não existia. Não existia. A Seguridade Social não é só Previdência Social, a gente tem a Seguridade Social, então tem a Assistência Social, a Previdência Social, e aí tem também a questão da família, então tem uma questões sociais, então a gente chama de Seguridade. Vinculou receitas para a saúde, para a Previdência, para essencial, educação, e vinculou tanto a conta a receita que acabou congelando o orçamento em determinado momento, que toda hora tem que o governo tentar desvincular algumas receitas para ter margem de manobra. Né? Foi um processo intensamente político, fragmentado, em 88, porque criou-se várias subcomissões que não se conversavam muito entre si, até porque cada um queria garantir um pouco os direitos seus da Constituição, né? E o resultado foi um sistema tributário meio dispendioso, com alguns desequilíbrios herdados anteriormente. E eu acho que é importante, mencionar um pouco porque todo mundo queria colocar na Constituição. Porque eles queriam garantir uma estabilidade de direito. Para reformar a Constituição, é um processo mais lento. Por mais que quando tem interesse político, você vê que a PEC anda rápido. É rápido, mas é um processo legislativo mais demorado. E outra coisa interessante, o presidente não participa. Sim, perfeito. Ele não tem que sancionar. Isso é uma pegadinha interessante sobre isso. Agora acho que chegamos no ponto crucial, que é a Constituição de 1988. A Constituição de 88 é o crucial que a gente estava falando, né? E sim, a Constituição ela fortaleceu muitos estados e muitos municípios, ampliando transferências com fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, partilha de IPI, ICMS para os municípios, o que também teve uma coisa muito ruim. Teve o boom de município.
criou-se muitos municípios. Tem municípios hoje que só vivem de fundos de participação. Não tem condições de se sustentar. Tá. Perfeito. E aí descentralizou bastante, né? Ocorreu algum desequilíbrio, né? Alguns não, muitos, né? Isso. Não está restabeleceu o equilíbrio que tinha fiscal da União, né? Ele resultou em um déficit crônico, que entre 94 e 95, o déficit operacional chegou a 4,4% do PIB. Sim. E aí, você sabe como funciona, né? O que acontece quando tem isso? O que acontece? Fala pra mim. Desequilíbrio. E aí, quando a gente tem equilíbrio, a gente tem como é que o Estado, a União, procurou reequilibrar. O que ela fez? Imposto. Ah, boa. Criou exatamente tributos, Se cria né? imposto. Foi o famoso contribuição sobre o CSL, que todo mundo ama, Isso. que é uma contribuição, aumentou o COFINS, cria-se o IPMF, o CPMF, que é a movimentação financeira, Perfeito. e aí foi uma deterioração qualitativa do sistema, acentuando ainda mais a crise fiscal. Perfeito. Né? Então isso foi um fato muito... que vamos botar assim, que impactou bastante a gente. Tem uma coisa no Brasil que me intriga um pouco. O Brasil tributa muito consumo e tão pouco renda. Por que isso? Foi uma herança histórica. 80% predomina imposto sobre indireção de produtos, são os impostos indiretos, né? Isso. A gente fala muito de imposto, é porque o que a gente, que eu acho que talvez a gente tá trazendo um pouco para a realidade, até assim, mas é tributo, dia a dia, né? É o dia a dia, mas vamos falar de tributos, né? Mas vamos falar assim, predominam muitos os tributos ou os indiretos, né? Que a gente fala assim, ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS. Já o imposto de renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, apesar deles alíquotas estatutárias elevadas, ela tem pouca participação na arrecadação. O que é ruim, porque a gente tem que levar em consideração a capacidade contributiva, que é a melhor forma de tributar. Assim, quem paga mais, quem tem condições de pagar mais, e paga menos. Então a gente só faz por meio de capacidade contributiva. Impostos indiretos, ainda tem uma discussão doutrinária, existe que impostos indiretos pode fazer essa análise de capacidade contributiva. Não vou me aprofundar sobre isso, mas hoje... Mas há essa possibilidade, mas não há a possibilidade, né? Acaba sendo um pouco injusto, né? Sim, isso é ruim, porque é regressivo. Isso. Os impostos sobre o consumo afetam proporcionalmente quem ganha menos. Quem ganha menos, perfeito. E uma família que ganha um salário mínimo gasta praticamente quase tudo isso em consumo. Isso é muito caro. Isso é extremamente caro, não tem como. Uma família rica poupa parte da renda, então paga proporcionalmente menos imposto, tributo sobre consumo. Sobre consumo, perfeito. Sim. E, enfim, até ficar até seco pensando sobre essa situação. Uma situação que acontece também é a fragmentação federativa, né? Que é um outro problema grave, que com a competência tributária... Sim. Enfim... Assim, as competências tributárias foram pulverizadas, né? Entre União, Estados e municípios federal. E aí geram o quê? Uma questão de guerra fiscal. Isso, que é um Estado... querer tributar mais do que o outro, né? Ou menos que o outro. Na verdade, é menos. É menos, na verdade, porque ele vai ter mais benefícios, a empresa vai estar ali, ele vai arrecadar mais, isso aí. É exatamente isso, né? Ele cria distorções, enormes distorções econômicas. Uma empresa pode escolher para onde ela vai. Então, isso... Não, mas uma empresa grande como a Ambev, por exemplo, né? Sim. Coca-Cola, escolhe qual a fábrica vai ter. Para onde vai ficar a fábrica, quem me dá mais. Vê as montadoras de carro. Isso, perfeito, montadora. As montadoras, vou pro município tal no interior. Por quê? Porque o vai ter benefício, isso aí. Vai deixar de pagar o ISS, mas vai ter uma compensação. Então, assim, mas é ineficiente. Emprego, vamos falar de nível de tributário, ela até funciona, mas é economicamente ineficiente. Né? Isso aí não gera, não gera renda, não gera riqueza, vamos botar assim, né? Enfim. E aí, depois disso tudo, o que a gente chegou aonde? Na reforma atual, na PEC 123. Boa, garoto. É isso aí. PEC 123 de 2023, acho que é quase um número cabalístico. Se eu somar aqui, dá 4, 5, 7... Virou a Constituição 132 já. 7 com 2 dá 9, com mais 3 dá 12, 12 vai dar 3. O que é 3? Não vou descobrir o que é 3. Depois eu volto aqui no próximo vídeo e a gente vê quanto é que é o número 3. Eu sei que o 8 é o número humano, né? Isso. Mas enfim.
Vamos falar um pouquinho sobre essa PEC, né? Essa reforma fez uma reforma estrutural profunda, né? Muito uma coisa que era substituir 5 tributos, passou para 2. Quais são esses tributos? Pô, você sabe quais são aquele, cara. Beleza, substituiu o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS vão ser substituídos pelo IBS e o CBS, né? Isso. O IBS, para quem não sabe, é Imposto sobre Bens e Serviços. E o CBS é Contribuições sobre Bens e Serviços. Perfeito. Você sabe qual é a diferença? Tributo. Fala aí. Você sabe a diferença. Vamos lá. Cola aí, manda aí pra mim. Tô falando pra caramba. O IBS. O IBS, qual é? É o imposto que vai se dividir entre os estados. Estado, Distrito Federal e municípios, tá? E o CBS é apenas federal. Exato. Que vai substituir os impostos federais atualmente, tá? Exatamente. Isso. O IBS, né? Imposto de Bens e Serviços, ele fica com o Estado, município, Distrito Federal, que tá numa guerra tremenda política pra ver quem manda e quem. Pra né? quem vai arrecadar mais. A federal, como sempre, tá se dando bem. Porque vai ter o CBS dela, né? O CBS dela lá limpinho. Vamos botar assim, e aí vem aquela história do... Tu sabe, né? Da não cumulatividade. Da não cumulatividade, isso. Porque isso é fundamental. O não cumulatividade plena significa assim, você ter direito a crédito financeiro integral, né? Você comprou um insumo e pagou 100 de tributo, quando for vender esse produto, você pode descontar esse 100%, né? Isso, utilizar esse crédito. E aí você tenta eliminar aquele efeito cascata que você comentou anteriormente, né? Isso. Que é o princípio tem tudo para dar certo. E aí eu acho que isso vai trazer muito a questão da conformidade, o famoso compliance, das empresas, que tem que estar... Você passa, né? Como é que funciona essa questão? Isso é uma questão minha, né? Tem nada a ver com roteiro, mas assim... Como é atualmente as questões que você mais tem dificuldade dentro das empresas, questões de compliance? Principalmente entrega de documento, porque agora a não cumulatividade, por exemplo, a gente necessita de documento do cliente para a gente poder efetuar a apuração do imposto, do PIS e COFINS. Sim. Se o cliente não enviar uma conta de luz para a gente, ele vai pagar mais imposto do que deveria. Sim. Principalmente. Que a gente precisa ter acesso ao valor da conta de luz para poder lançar na apuração como funciona atualmente. Sim, e aí acho que a reforma vai agravar mais e exigir mais. Exigir mais essa questão, isso aí. Sim, isso é importante. Uma outra importância importante que teve, assim... Teve muitas importantes, mas vou botar algumas delas, né? Que é o princípio do destino, né? O IBS, devido às operações interestaduais, pertence aos estados e municípios de destino e não de origem. Isso. Né? E muda muita coisa. Né? Por exemplo, atualmente é por origem, né? E aí fica interessante você atrair e estimula a guerra fiscal. Isso. Né? Então, por exemplo, mas quando você está no plano de destino, uma empresa de São Paulo vende para o Rio, né? Parte do ICMS fica em São Paulo. Com o novo, atualmente, né? Isso. Com o novo sistema, o tributo vai para o Rio e elimina, né? E aí não adianta mais dar aqueles incentivos para atrair as empresas. Para atrair as empresas. Vai acabar acabando essa guerra fiscal que existe atualmente. O objetivo é esse. Isso. Talvez a atração não seja mais a questão tributária. Vai ter que ser outra coisa. Sim. Talvez mais segurança. Sim. Talvez um pouco uma estrutura melhor de logística, de transporte. Transporte. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Aí uma empresa que exporta mais, talvez... Enfim, são coisas... Os incentivos vão ter, né? Isso. O Rio, onde estamos, né, é um dos estados que tem a maior alíquota, né? Atualmente é 20 mais 2, 22% sobre qualquer mercadoria. Venda interna. O Rio, como eu falei no primeiro vídeo, é que você não estava aqui nesse dia, eu estava falando com o Marcelo, o Rio, eu amo essa cidade, mas às vezes eu me pergunto por quê? Tão cara, né? Por que tão cara? Né? Por que tão cara? Outra coisa também que foi criada com essa reforma do 123 foi o imposto seletivo, que o pessoal chama de imposto do pecado. Né? Eles, na verdade, eu não gosto muito tempo, na verdade, mas vamos falar. É um imposto que tenta eliminar aquela questão de trabalhar com as externalidades negativas, né? Questões de saúde, como tabaco, bebidas alcoólicas. Igual um imposto sobre cigarro, né? Um imposto sobre cigarro. Eu acho interessante pecado, né? É uma visão muito católica da palavra, uma coisa errada, né? Mas é um pouco... Eu gosto de assim, você imposto sobre prazer. Isso. Porque vamos botar bebida alcoólica, a pessoa bebe porque tem prazer. Tabaco, o pessoal fuma porque tá descarregando porque tem prazer. Isso. Outra coisa também que você falou, teve tabaco, bebida alcoólica, mais alguma coisa que você falou que agora esqueci. Que agora. Tem tabaco, bebida alcoólica... Vou lembrar. A gente vai lembrar. Mas enfim. Calma. Calma. Mas são objetivos também, porque questões assim de desestimular o consumo, né? Principalmente.
A ideia é o produto e gerar uma receita específica para a saúde, para o meio ambiente. Sim. É quase um tributo também pro ambiente, Pro né? ambiente, Tá. Bom, enfim. E aí tem essa reforma. Não sei se você tem acompanhado os debates políticos. Não, né? Não. Não, né? Sendo sincero, Tava a não. tua cara, Eu tu vou respirou cortar essa assim. parte. Desculpa. Fica você pula essa parte, né? Eu sabia que eu ia te pegar pelo pé com isso. Porque eu sabia que você não teve. Eu acabo não acompanhando o debate político nenhum. Luiz, tá uma política tá até intensa, né? Por Isso, exemplo, vários pontos geraram polêmicas. Uhum. Por exemplo, os governadores questionam muito o princípio do destino, né? Com medo de perder a arrecadação. Sim. Eu acho que é muito fácil perder, porque eles não pensam assim, como manter? O que vai atrair, né? E aí, com essa política, eles fizeram assim, aumentaram o período de transição para 50 anos para ajustar as partilhas de receita, Sim. preservando a arrecadação inicial dos estados e municípios. Mas é uma transição bem gradual, assim, né? Quase bem duas gerações. Isso. Teve a polêmica dos 13 setores que conseguiram alíquotas reduzidas, como educação, saúde, alimentação, transporte, cultura. Isso gerou um embate também muito interessante, né? Mas por que esses... Por quê? Por que será, né? Por quê? Porque o governo queria ampliar os benefícios, normal, né? Mas, assim, a oposição temia renúncia excessiva. A oposição fazendo o papel dela, que é a oposição, independente de qual seja, e no final aprovaram uma redução de 60% dos novos tributos, assim, para esses setores. Alguns setores alguns setores eu não entendo porque não saíram, outros, enfim. Ainda está em processo, né, Sim, transição, né? Implementação. A transição vai de 2026, ano que vem, até 2033, né? 2026 o CBS vai começar com a alíquota 0,9 e o IBS 0,1. E aí tá aquela questão também de quem estiver em conformidade, tá mandando as obrigações, não é isso? Não paga, não é isso? Não paga. Não paga e depois vai aumentando gradualmente até 2023. Perfeito. Né? E vamos lá. Como ficará o cronograma da implantação da reforma tributária? Então, o cronograma, eu não sei de cabeça não, conta aí pra mim. Se eu não me engano, acho que é de 2026 até 2033. Tá. Mas quem começa com... Com o CBS. CBS. Com a alíquota de 0,9% e o IBS com a alíquota de 0,1%. Sim. Depois vai aumentando, né, gradualmente. Até 2033. E falando dessa transição, como é que tá a Receita em relação a isso? Ela já começou a botar os sistemas para rodar, para treinar? A partir de outubro já tem que informar em nota e a partir de janeiro de 2026 já vai começar a pagar a alíquota de 0,9% e 0,1%. E vão continuar usando o mesmo sistema? Sim. Por enquanto, sim. Por enquanto, é tudo a mesma coisa. Só vai ter a inclusão das alíquotas gradualmente. Outra coisa que vai ser essa apuração paralela, né? Sim. Vai ter a apuração paralela. Acho que a gente precisa falar sobre isso. Acho que isso é importante. As pessoas que estão ouvindo a gente, essa questão da apuração paralela. Vai ser importante. Porque pode gerar uma confusão. E aí, se você pagar um e não pagar outro, como é que funciona? E se eu pagar os dois, como é que... Enfim, acho que tem muito pano para manga para resolver. Aquela questão também do tributo, dentro do tributo também, que vai ficar isso dentro da base. Isso. Engraçado, né? Eu falo em tributo, base de tributo, aquela questão do tese do século, ICMS, PIS/COFINS. Então, o Gilmar Mendes, né, falou há pouco tempo que isso foi o maior erro da STF. Foi. Enfim. O que eles deixaram de... porque eles deixaram de arrecadar. Tiveram que devolver, né? Exatamente, né? Eu acho que, enfim, vamos pular, depois conversa sobre isso, né? Vamos pular agora para os impactos da reforma. Qual o impacto da reforma tributária no consumidor final, principalmente? Que é o que mais interessa, né? Que é o que mais o povo busca. Os benefícios são ótimos, né? Primeiro, a simplificação, que diminui a quantidade de 5 para 2. Isso aí, acho que isso fica melhor, diminui muito os prazos, diminui a forma de essência, como as regras são menores, né? E tem um custo que você adora. Qual é o custo que vai reduzir bastante também? Contabilidade. Mais custos administrativos, principalmente, né? Que hoje você acabou lá no início de falar de 1.500 horas, e você agora vai poder jogar... 200 horas. 200 horas. Menos advogados. Não, menos advogados não. Mais advogados. Mais advogados, pelo amor de Deus. Brincadeira. Não menos, mas assim... Acho que menos tempo... O trabalho manual da gente vai reduzir. Exatamente. Administrativo. O IVA não cumulativo vai reduzir bastante tributário, questão de tributos e insumos. Uma empresa pode comprar equipamentos, máquinas, de uma forma um pouco com desconto integral. Isso aí.
Então, isso é um ponto muito positivo, né? Enfim, e aí tem a questão das exportações que vão ficar isentas, garantindo o ressarcimento do ágio, dos créditos, produtos brasileiros, competitivos melhor para o mercado internacional. Que apesar que a gente compete mais com E com isso, quais serão os principais desafios com a reforma tributária? Cara, o maior desafio talvez seja para pequenas e médias empresas. Sim. Hoje, Concordo. grande parte são simples, né? Recolhe PIS, COFINS embutido no faturamento, transfere os créditos integrais com as prestações de serviços. Sim. E eu acho que com a reforma como ficaria? Cara, com a reforma. Bom, os pequenas, médias, pequenas empresas, né? Pequenas, grandes, quem dera. Os simples, vamos botar dos simples. As empresas dos simples vão transferir os créditos referente à parcela efetivamente recolhida. Isso pode encarecer a contratação de pequenas empresas e reduzir a competitividade dela. Perfeito. Isso é grave. Vai trazer um risco de imigração para informalidade. Isso. Perfeito. Ou vai todo mundo virar MEI? Isso aí. Perfeito. E aí a gente não vai conseguir, vai aumentar migração e formalidade, se os custos de conformidade superarem a capacidade de repasse, então pior ainda. Então, muitos especialistas recomendam os ajustes no Simples Nacional. Perfeito. Concordo com eles. Perfeito. E para o consumidor final, vai ficar mais caro ou mais barato? Em tese, cara, olha só, eu gostaria muito de saber muita resposta dessa pergunta, mas vamos botar no mundo das ideias, na País de Alice Mil Maravilhas, nos dois mundos vai ficar mais barato, né? Porque elimina a cumulatividade, vai depender muito da alíquota final dos tributos, mas a gente não sabe. Não, vamos botar para rodar. Ainda não está definida, né? Não está. A Constituição estabelece alíquotas serão definidas em lei complementar. Tá. Mas, assim, tecnicamente, vamos dizer que vai ficar melhor, né? Mas vamos botar assim para nossas considerações finais, que acho que hoje eu tô acho que meia hora falando. Isso. Tem uns 33 minutos aqui pelo meu reloginho aqui, né? Isso. E senão depois não vou liberar o pessoal. Chegando ao final do papo. Qual é o seu balanço geral dessa reforma? Vale a pena comemorar? Vale. Acho que vale. Acho que vale a pena comemorar, porque saiu. Sim. Não é que nasceu. Né? Óbvio que toda mudança. Quanto tempo aí, né, pra... Sim. Essa reforma vem da década de 90. Aproveitaram muitas coisas. São dois PECs se unindo numa só. Tem que sair. Sim. Então tem que comemorar, sim. Vamos celebrar. Óbvio que tem que botar todas as considerações, que não é perfeito. Sim, a gente sabia que não ia ser. Mas vamos dizer que saiu. Isso pra mim eu acho que é um motivo de comemoração, né? Eu acho que isso o povo brasileiro tem que celebrar. Acho que Você acha que precisa de alguns ajustes? Quais seriam? Quais os ajustes necessários? Cara, tem certeza que você vai falar isso sobre agora? Tá bom, né? Os ajustes necessários, cara, assim... Bom, primeiro do Simples, que a gente começou a comentar sobre isso, né? Eu acho que é o principal. Acho que é a questão... Inicialmente. Acho que vai impactar bastante. Essa questão dos ajustes, as questões da transferência, como vai ficar a divisão com o IBS. Eu acho que é um ajuste que também tem que ver. Tá discutindo a questão do voto, quem vai poder digitar. Isso é um ajuste, mas é uma questão mais política. Talvez os ajustes, na forma da arrecadação nessa transição. Mas assim, Tadeu, isso é uma visão minha, eu pago... Primeiro vamos ter o problema. Depois a gente achar a solução. Perfeito. Então roda do jeito que tá. E aí a gente ajusta. E são todas ilações que a gente faz, mas às vezes na vida prática não acontece. Isso, verdade. Verdade. Bom, já que tu encerrou o papo, vamos encerrar o papo, que também tô falando coisa pra caramba, se deixar. Sim. Mas vamos deixar o seguinte, um joinha pra gente, vamos agradecer. Vou deixar obrigado pelo Luiz, ele vai ficar conosco, nós dois vamos ficar falando sobre a reforma tributária aí, ó. Durante um bom período. Curte, segue a gente, por favor. Compartilha. Façam comentários, mande mensagens no Instagram, YouTube, pode mandar. Usa o contato do site, ninguém usa aquele mais contato, sabe quando tiver, né? Eu até falo meus cabelos brancos, que também é interessante, WhatsApp. Pergunta que a gente gosta, a gente pode trazer. Se você tem algum caso prático que você queira compartilhar com a gente, compartilha com a gente, que a gente pode trazer aqui no Inside, fazer um debate, a gente chama os outros sócios com a gente para poder discutir um caso prático, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então, até a próxima. E obrigado e assistam a gente, tá bom? Tchau. Até a próxima, pessoal. Compartilhem.